Você já sentiu aquela conexão instantânea com alguém? Aquele momento em que olha nos olhos de uma pessoa e, sem dizer uma palavra, sente como se a conhecesse desde sempre. Como se algo dentro de você, algo mais profundo que sua mente consciente, já soubesse quem é essa pessoa na sua vida. Carl Jung, um dos psicólogos mais revolucionários de todos os tempos, tinha uma explicação para esse fenômeno que vai muito além do que a ciência convencional pode explicar. Pense por um momento. Quantas vezes você ignorou essa sensação intuitiva, esse sussurro interno que lhe advertia sobre uma pessoa ou situação? E no final, quantas vezes essa voz estava certa? Jung sabia. Nossa energia, nosso inconsciente, possui uma sabedoria que transcende a razão lógica. Uma sabedoria que nos conecta com algo maior que nós mesmos e que, surpreendentemente, reconhece nossa alma gêmea antes que nosso cérebro racional possa processá-la. Nesta jornada para entender como reconhecemos nossas almas gêmeas, vamos mergulhar nos conceitos mais profundos de Jung. O inconsciente coletivo, a sincronicidade, os arquétipos e a sombra. Porque quando compreendemos esses elementos, começamos a entender por que algumas pessoas chegam à nossa vida e a transformam para sempre. O mundo atual nos condicionou a duvidar de nossas intuições. Vivemos na era da razão, onde tudo deve ser provado, categorizado e rotulado. Mas Jung nos convida a olhar além, a reconectar com essa parte de nós que sabe sem necessidade de provas, que reconhece sem necessidade de análise. Essa parte que instantaneamente reconhece uma alma afim quando a encontra. Segundo Jung, cada um de nós carrega dentro de si um mapa inconsciente, uma espécie de bússola interna que nos guia para aquelas pessoas com as quais temos uma conexão kármica, espiritual ou energética. Este mapa não está em nossa mente consciente, aquela parte que planeja, analisa e duvida constantemente. Não. Este mapa está gravado em nosso inconsciente, essa dimensão profunda que Jung explorou durante toda a sua vida. O inconsciente, explicava Jung, não é simplesmente um depósito de memórias esquecidas ou reprimidas, como propunha Freud. É muito mais. É um vasto oceano de sabedoria coletiva, um espaço onde todos residimos, onde as barreiras entre você e eu se dissolvem. É o que Jung chamou de inconsciente coletivo, esse espaço compartilhado onde existem os padrões universais da experiência humana, os arquétipos. E aqui é onde a teoria de Jung se torna fascinante em relação às almas gêmeas. Porque, segundo ele, cada um de nós carrega dentro de si a imagem arquetípica de nossa contraparte ideal. Um padrão energético, uma marca na alma que reconhece seu complemento perfeito quando o encontra. É como se cada um de nós tivesse uma chave única, e em algum lugar existe uma fechadura perfeita para essa chave. Mas não confunda isso com a ideia simplista do amor à primeira vista, que os filmes românticos vendem. A conexão da qual Jung falava é muito mais profunda. Não se trata apenas de atração física ou de química instantânea, embora esses elementos possam estar presentes. Trata-se de um reconhecimento a nível da alma, uma sensação de voltar para casa quando você está com essa pessoa. Você já experimentou esse sentimento? Essa estranha familiaridade com alguém que acabou de conhecer. Como se pudesse pular todo o processo de conhecer-se, porque de alguma forma já existe uma compreensão mútua profunda. Isto é o que Jung chamaria de encontro arquetípico. Um momento em que duas almas que estão destinadas a se encontrar finalmente se reconhecem no plano físico. Mas aqui vem a parte que muitos interpretam mal. Este reconhecimento nem sempre é pacífico ou confortável. Na verdade, Jung advertia que muitas vezes esses encontros chegam com intensidade, com conflito, até mesmo com dor. Por quê? Porque essas conexões têm o propósito de nos fazer crescer, de nos desafiar a evoluir. Jung acreditava firmemente
que as relações mais significativas em nossa vida são aquelas que nos obrigam a enfrentar nossas sombras. A sombra, um dos conceitos mais conhecidos de Jung, representa essas partes de nós que reprimimos, negamos ou ocultamos. Todos temos aspectos de nossa personalidade que preferimos não ver. Qualidades que nos envergonham ou que a sociedade nos ensinou a rejeitar. E aqui está a ironia cósmica. Nossas almas gêmeas costumam ser aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, nos obrigam a confrontar essas sombras. É como se o universo, em sua infinita sabedoria, soubesse exatamente que tipo de pessoa precisamos para completar nossa jornada rumo à integridade. Alguém que não apenas reflita nossas melhores qualidades, mas que também nos mostre esses aspectos de nós mesmos que estivemos evitando. Por isso, muitas vezes, as relações mais transformadoras começam com uma mistura de fascínio e turbulência. Jung chamou este fenômeno de projeção. Projetamos nos outros aquelas qualidades que não reconhecemos em nós mesmos. E, curiosamente, aquelas pessoas que despertam em nós as reações mais fortes, seja de amor intenso ou de rejeição imediata, costumam estar ativando algo profundo em nosso inconsciente. Estão tocando alguma parte de nossa sombra ou estão encarnando algum arquétipo significativo para nosso desenvolvimento. Então, quando falamos que sua energia saberá antes de você, se alguém é sua alma gêmea, estamos falando precisamente deste fenômeno. Seu inconsciente, essa parte de você que está conectada com a sabedoria universal, reconhece instantaneamente aqueles que estão destinados a desempenhar um papel crucial em seu desenvolvimento espiritual. E isso ocorre muito antes que sua mente consciente possa processar ou analisar o que está acontecendo. É fascinante pensar que, segundo a teoria junguiana, essas conexões não são aleatórias. Não são simples coincidências. Jung desenvolveu outro conceito para explicar esses encontros aparentemente casuais, mas profundamente significativos: a sincronicidade. A sincronicidade, explica Jung, é a ocorrência de dois ou mais eventos que não têm uma relação causal, mas que estão conectados significativamente. É o universo conspirando para que as pessoas certas cheguem no momento adequado. É aquele encontro casual em um café que muda o curso da sua vida. É aquele livro que cai de uma prateleira justo quando você precisava lê-lo. E sim, é aquela pessoa que aparece em sua vida precisamente quando você estava pronto para conhecê-la. Pense nas pessoas mais significativas que entraram em sua vida. Quantas chegaram de maneira aparentemente casual, mas no momento exato em que você precisava delas? Jung diria que não há casualidades quando se trata de conexões profundas. Há sincronicidade, há uma ordem cósmica que nossa mente racional nem sempre pode compreender, mas que nossa alma reconhece perfeitamente. Mas aqui surge uma pergunta crucial. Se nosso inconsciente reconhece nossas almas gêmeas, por que às vezes ignoramos esses sinais? Por que tomamos decisões que nos afastam dessas conexões transformadoras? A resposta, segundo Jung, tem a ver com o medo. Medo do desconhecido, medo da mudança, medo da intensidade que essas conexões costumam trazer. Porque, sejamos honestos, uma conexão de almas não é para os fracos de coração. Implica vulnerabilidade, crescimento e, às vezes, enfrentar verdades incômodas sobre nós mesmos. Muitas vezes, escolhemos relações que nos mantêm em nossa zona de conforto, que não desafiam nossas crenças ou que simplesmente se encaixam no molde social do que uma relação deveria ser. Nos conformamos com conexões superficiais porque as profundas nos assustam. Tememos sua intensidade, seu poder transformador. Jung nos convidaria a refletir. Quantas vezes você ignorou essa voz interna que lhe dizia que algo não estava bem em um relacionamento? Ou quantas vezes sentiu uma atração inexplicável por alguém, apenas para racionalizá-la ou descartá-la como ilógica? Esses momentos
são precisamente quando sua energia, seu inconsciente, está tentando se comunicar com você. E aqui é onde entra outro conceito fundamental na psicologia de Jung, a individuação. Este processo, que Jung considerava o propósito central da vida humana, consiste em integrar todas as partes de nossa psique, consciente e inconsciente, luz e sombra, para nos tornarmos seres completos e autênticos. Segundo Jung, as relações mais profundas, essas conexões de alma, são catalisadores cruciais para este processo de individuação. Elas nos desafiam, nos complementam, refletem tanto nossas virtudes quanto nossos defeitos. Nos ajudam a integrar nossa sombra e a desenvolver aquelas partes de nós que estão adormecidas ou subdesenvolvidas. Na linguagem moderna, poderíamos dizer que nossas almas gêmeas são aquelas pessoas que nos ajudam a desbloquear nosso máximo potencial. Não porque fazem o trabalho por nós, mas porque sua presença em nossa vida ativa algo profundo dentro de nós que nos impulsiona a crescer. Mas cuidado, isso não significa que um relacionamento com uma alma gêmea seja fácil ou perfeito. Na verdade, Jung seria o primeiro a nos advertir contra a idealização romântica. Essas conexões não estão isentas de conflitos, mal-entendidos ou períodos difíceis. A diferença está na profundidade do vínculo e no propósito compartilhado. Uma conexão de almas, da perspectiva junguiana, não se trata de encontrar alguém que simplesmente o faça feliz ou o agrade. Trata-se de encontrar alguém com quem você possa empreender uma jornada de crescimento mútuo. Alguém que o desafie a ser sua melhor versão, que o ajude a integrar suas sombras e a descobrir seus dons. E o mais fascinante é que, segundo Jung, este tipo de conexões não são aleatórias. Não se trata de sorte ou de estar no lugar certo na hora certa. Trata-se de alinhamento, de estar psicológica e energeticamente preparado para reconhecer e receber este tipo de relação. Isso nos leva a uma verdade profunda. Antes de poder reconhecer sua alma gêmea, você precisa se conhecer profundamente. Precisa fazer o trabalho interior de confrontar suas sombras, de descobrir seus padrões, de entender suas feridas. Porque só quando você iniciou esta jornada para o autoconhecimento, sua energia estará afinada para reconhecer aqueles que estão destinados a caminhar com você. Jung expressava claramente: o conhecimento de si mesmo é o primeiro passo e o mais importante na busca de qualquer conhecimento. E isso se aplica especialmente quando falamos de relações profundas. Porque, como você pode reconhecer uma alma afim se não conhece sua própria alma? Este é um ponto crucial que muitas vezes é ignorado nas discussões sobre almas gêmeas ou conexões kármicas. Nos obcecamos com encontrar essa pessoa especial sem antes fazer o trabalho de nos conhecermos. Buscamos fora o que primeiro devemos encontrar dentro. Jung nos convidaria a ver as relações como espelhos. Cada pessoa que entra em nossa vida nos mostra algo sobre nós mesmos, e aquelas conexões que nos impactam mais profundamente são as que nos mostram as verdades mais significativas, às vezes as mais incômodas, sobre quem somos. E aqui é onde entramos em outro território fascinante da teoria junguiana, a ideia do anima e do animus. Segundo Jung, cada homem carrega dentro de si uma imagem feminina inconsciente, a ânima. E cada mulher carrega uma imagem masculina inconsciente, o animus. Essas imagens arquetípicas influenciam profundamente como nos relacionamos com o sexo oposto e quem nos atrai. O que torna este conceito especialmente relevante para a nossa discussão é que Jung acreditava que quando encontramos alguém que corresponde à nossa imagem interna do anima ou animus, experimentamos uma poderosa atração. É como se reconhecêssemos no exterior algo que já existia dentro de nós. Isso explica por que às vezes sentimos uma conexão imediata com alguém. Essa sensação de estive procurando por você toda a minha vida, ou de reconheço você embora nunca tenha te visto.
Não é magia nem coincidência. É seu inconsciente reconhecendo alguém que encarna aspectos de seu ânima ou ânimos. Mas Jung nos advertia sobre os perigos da projeção neste contexto. Muitas vezes, projetamos nossa imagem ideal do anima ou ânimos em alguém que realmente não é compatível conosco, só porque superficialmente se encaixa nessa imagem interna. Isso pode levar a relações que inicialmente parecem perfeitas, mas que eventualmente desmoronam quando a realidade de quem é essa pessoa colide com nossa projeção. Por isso, é tão importante desenvolver a consciência, estar atentos às nossas projeções e distinguir entre uma conexão genuína de almas e uma simples projeção de nossos desejos inconscientes. E aqui é onde entra o conceito junguiano de intuição verdadeira versus projeção. A intuição verdadeira, segundo Jung, é uma função psicológica que percebe possibilidades e conexões que não são evidentes à primeira vista. Não é uma emoção passageira, nem um desejo disfarçado de pressentimento. É uma forma de conhecimento profundo que surge quando nossa consciência está em sintonia com nosso inconsciente. Então, como diferenciamos entre intuição verdadeira e projeção quando se trata de reconhecer nossa alma gêmea? Jung diria que a intuição verdadeira vem acompanhada de uma sensação de paz, de clareza, mesmo que o que percebemos nos desafie ou nos assuste. A projeção, por outro lado, costuma vir carregada de emoções intensas, mas confusas, de idealizações exageradas, de expectativas pouco realistas. A intuição verdadeira lhe diz: há algo profundo e significativo nesta conexão que vale a pena explorar. A projeção lhe diz: esta pessoa é perfeita e resolverá todos os meus problemas. E aqui é onde voltamos ao título do nosso vídeo. Se é sua alma gêmea, sua energia saberá antes de você. Porque essa energia, esse saber profundo, é precisamente sua intuição junguiana em ação. É seu inconsciente se comunicando com você, mostrando-lhe o caminho para essas relações que estão destinadas a transformá-lo. Mas, como cultivamos esta intuição? Como afinamos nossa capacidade de reconhecer estas conexões especiais? Jung nos daria algumas chaves. Primeiro, pratique a introspecção. Dedique tempo regularmente a explorar seus pensamentos, emoções e reações. Pergunte-se por que certa pessoa o afeta de determinada maneira. O que está ativando em você? O que está mostrando sobre você mesmo? Segundo, preste atenção aos seus sonhos. Jung considerava os sonhos como a via régia ao inconsciente. Nossos sonhos frequentemente nos mostram verdades sobre nossos relacionamentos que nossa mente consciente ainda não processou. Você sonhou com certa pessoa de forma recorrente? O que esses sonhos lhe dizem? Terceiro, observe as sincronicidades, esses eventos casuais, mas significativos que ocorrem quando você conhece alguém. As coincidências estranhas, os encontros inesperados, as conexões que parecem desafiar a probabilidade. Jung via estes eventos como sinais de que algo importante está ocorrendo a nível do inconsciente coletivo. Quarto, escute seu corpo. Nossas respostas físicas, aquela sensação no estômago, aquele arrepio repentino, aquela sensação de calma ou de alerta, são formas pelas quais nosso inconsciente se comunica conosco. Seu corpo frequentemente sabe antes que sua mente. E quinto, cultive o silêncio interior. Em um mundo cheio de ruído, de opiniões externas, de expectativas sociais, precisamos criar espaços de quietude onde possamos escutar essa voz interior, essa intuição que nos guia para nosso destino. Porque no final, as conexões de alma das quais Jung falava não são apenas sobre encontrar sua metade da laranja ou seu parceiro romântico ideal. São sobre encontrar aquelas pessoas, amigos, mentores, companheiros de vida, que formam parte de sua tribo espiritual, que estão alinhadas com seu propósito, que o ajudam a se tornar quem está destinado a ser.
E o mais belo de tudo isso é que, segundo Jung, quando você está no caminho certo, quando está vivendo sua verdade e avançando em seu processo de individuação, essas pessoas chegam naturalmente à sua vida. Você não precisa buscá-las desesperadamente nem forçar conexões. A sincronicidade as traz até você no momento perfeito. Pense nisso. Quantas vezes você conheceu alguém importante logo após um período de crescimento pessoal, de uma mudança significativa em sua vida ou de tomar uma decisão corajosa? Não é coincidência. É o universo respondendo à sua evolução, trazendo-lhe as relações que agora você está pronto para receber. Jung escreveu extensivamente sobre como nossos relacionamentos mais profundos servem como catalisadores para nosso desenvolvimento espiritual. Ele via essas conexões não como um fim em si mesmas, mas como pontes para nossa própria totalidade. Cada pessoa que nos afeta profundamente está nos ajudando de alguma maneira a integrar partes desconhecidas de nós mesmos. E é precisamente esta qualidade transformadora o que distingue uma conexão de almas de um relacionamento comum. Não é apenas sobre compatibilidade, atração ou interesses compartilhados, embora estes elementos possam estar presentes. É sobre crescimento mútuo, desafio, evolução compartilhada. Uma verdadeira conexão de almas lhe empurra para fora de sua zona de conforto, desafia-o a enfrentar seus medos, a questionar suas crenças limitantes, a expandir sua percepção do que é possível. Nem sempre é confortável, mas é sempre significativa. E aqui é onde muitos se equivocam. Buscam relações que só lhes proporcionem conforto, segurança, validação. Evitam o conflito, a intensidade, o desafio. Mas Jung nos diria que é precisamente nessas áreas de fricção onde ocorre o verdadeiro crescimento. As almas gêmeas não são aquelas com quem você nunca tem conflitos. São aquelas com quem você pode atravessar o conflito e emergir mais forte, mais sábio, mais íntegro do outro lado. São aquelas que o sustentam durante as transformações, que o veem em sua totalidade, luz e sombra, e que ainda assim escolhem caminhar com você. Você já experimentou alguma vez um relacionamento assim? Um onde sente que pode ser completamente você mesmo, onde não há necessidade de fingir ou de ocultar partes de você. Um relacionamento que o inspira a crescer, a se expandir, a explorar novas dimensões do seu ser. Isso é o que Jung chamaria de uma conexão autêntica de almas. E se você ainda não experimentou este tipo de conexão, a pergunta não é: onde está a minha alma gêmea? Mas, estou preparado para reconhecê-la quando aparecer? Você fez o trabalho interior necessário? Confrontou suas sombras, explorou seus padrões, curou suas feridas? Porque, segundo Jung, nossos relacionamentos mais significativos são espelhos de nosso estado interior. Atraímos pessoas que estão em ressonância com nossa energia atual, seja esta energia refletindo nossas feridas ou nosso potencial mais elevado. Se constantemente você atrai relações que o ferem, que o abandonam ou que o traem, Jung o convidaria a olhar para dentro. Que parte de você está ressoando com esse padrão? Que crença inconsciente está atraindo essas experiências? E se você atrai relações que o inspiram, que o nutrem, que o desafiam a crescer, isso também é um reflexo de sua evolução interior. É um sinal de que está alinhado com sua verdadeira essência, de que está avançando em seu caminho de individuação. Isso nos leva a uma compreensão profunda. O amor verdadeiro, a conexão autêntica de almas, não é algo que encontramos fora. É algo que cultivamos dentro e que depois se reflete em nossos relacionamentos exteriores. Não é coincidência que Jung tenha dito: o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. E esta transformação mútua é precisamente o que faz com que as conexões de almas sejam tão poderosas. Não se trata apenas de encontrar alguém que nos complete, mas de encontrar alguém que nos inspire,
a nos completarmos a nós mesmos. Mas também devemos ser cuidadosos com as idealizações. Jung advertia contra a tendência a projetar nossos aspectos não desenvolvidos nos outros, especialmente em nossos parceiros românticos. Esperamos que eles encarnem qualidades que nós mesmos não desenvolvemos e depois nos desiludimos quando não podem cumprir com nossas expectativas irreais. Um relacionamento maduro, da perspectiva junguiana, é aquele onde ambas as pessoas estão comprometidas com seu próprio desenvolvimento, onde cada um assume a responsabilidade por suas projeções e onde a relação serve como um contenedor sagrado para o crescimento mútuo. E aqui é onde entra a sincronicidade novamente. Jung acreditava que quando estamos neste caminho de autoconhecimento e desenvolvimento, o universo conspira para nos trazer as pessoas e experiências que necessitamos para nosso crescimento. Não como uma recompensa por sermos bons, mas como uma manifestação natural da interconexão de todas as coisas. As conexões sincrônicas ocorrem quando há um alinhamento entre nosso mundo interior e o mundo exterior. Quando nossas ações, pensamentos e sentimentos estão em harmonia com nosso verdadeiro ser, atraímos naturalmente experiências que refletem essa harmonia. E entre essas experiências, as mais poderosas costumam ser os encontros com almas afins. Você já experimentou alguma vez a sensação de que certos encontros estavam destinados a ocorrer? Como se houvesse uma inteligência maior orquestrando os eventos para que você se encontrasse com certas pessoas em momentos cruciais de sua vida. Isto é precisamente o que Jung descrevia como sincronicidade, e o mais fascinante é que, segundo Jung, podemos cultivar esta sincronicidade em nossas vidas, não controlando-a, porque, por definição, a sincronicidade transcende a causalidade e o controle, mas nos alinhando com ela. Como? Vivendo autenticamente, seguindo nossa intuição, prestando atenção aos símbolos e sinais que aparecem em nosso caminho. Quando vivemos desta maneira, aumentamos nossa receptividade às conexões significativas. Nos tornamos mais sensíveis a essa frequência sutil na qual operam as almas gêmeas. Nossa energia se afina, se torna mais discriminativa, mais capaz de reconhecer aqueles que estão destinados a formar parte de nossa jornada. E aqui é onde o título do nosso vídeo ganha um significado ainda mais profundo. Se é sua alma gêmea, sua energia saberá antes de você. Porque não se trata apenas de um pressentimento passageiro ou de uma atração instantânea. Trata-se de uma sabedoria profunda, de um reconhecimento a nível da alma que ocorre em camadas de consciência que vão além de nosso pensamento racional. Sua energia, essa combinação única de seus pensamentos, emoções, crenças, experiências, feridas e dons, tem sua própria inteligência. Uma inteligência que opera a um nível quântico, que transcende as limitações do espaço e do tempo, que pode escanear outra pessoa em segundos e determinar se há uma ressonância profunda. Não se trata de magia, embora às vezes pareça. Trata-se da extraordinária capacidade de nossa psique para processar informação a níveis que nossa mente consciente simplesmente não pode compreender. É o que Jung chamava de função transcendente. Essa capacidade da psique para integrar os opostos, para unificar o consciente e o inconsciente, para criar pontes entre dimensões aparentemente separadas da experiência. E quando nos encontramos com alguém com quem temos uma conexão kármica ou espiritual, esta função transcendente se ativa poderosamente. Sentimos como se o tempo parasse, como se entrássemos em um espaço sagrado onde as regras habituais não se aplicam. Experimentamos o que alguns místicos chamariam de um momento de eternidade, um instante que contém uma verdade tão profunda que parece expandir-se além dos limites do tempo linear. Jung experimentou isto em sua própria vida, e suas observações clínicas lhe confirmaram que não era o único. Viu como certos pacientes pareciam atrair pessoas específicas
em momentos cruciais de seu desenvolvimento psicológico. Notou como os casais com conexões autênticas pareciam comunicar-se a níveis que transcendiam as palavras, como se seus inconscientes estivessem em constante diálogo. E o mais fascinante para Jung não era apenas a existência destas conexões, mas seu propósito. Ele via estes relacionamentos como parte de um plano maior, de um desenho cósmico orientado para a evolução da consciência. Cada encontro significativo, cada conexão profunda, era para ele uma oportunidade para que o inconsciente coletivo se tornasse mais consciente de si mesmo. Vista assim, sua busca por uma alma gêmea não é apenas uma busca pessoal. É parte de algo muito maior. É o universo buscando conhecer-se a si mesmo através da experiência humana do amor e da conexão. Não é uma perspectiva bela? Pensar que nossos anseios mais profundos de conexão, de sermos vistos e compreendidos completamente por outro ser humano, não são apenas desejos pessoais, mas parte de um impulso cósmico rumo à unidade e à completude. E isso nos leva a uma reflexão importante. Se nossos relacionamentos mais profundos têm um propósito tão elevado, não deveríamos nos aproximar deles com maior reverência? Não deveríamos estar mais atentos às sincronicidades, mais abertos aos encontros significativos, mais dispostos a fazer o trabalho interior necessário para atrair essas conexões transformadoras? Jung nos convidaria a ver nossos relacionamentos não apenas como fontes de prazer ou segurança, mas como portais para uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do universo. Cada pessoa que entra em nossa vida, especialmente aquelas com quem sentimos uma conexão imediata e profunda, tem algo a nos ensinar, algo a nos mostrar sobre quem somos e quem podemos chegar a ser. E aqui está a chave para reconhecer essas almas gêmeas quando aparecem. Preste atenção a como elas o fazem sentir sobre você mesmo. Não sobre elas, mas sobre você. As conexões autênticas nos fazem sentir mais nós mesmos, mais autênticos, mais vivos. Nos inspiram a crescer, a explorar novas dimensões de nosso ser, a nos tornarmos mais plenamente quem realmente somos. Um relacionamento que o faz sentir pequeno, inseguro, confuso ou que lhe exige abandonar aspectos essenciais de si mesmo não é uma conexão de almas, não importa quão intensa seja a atração inicial. As verdadeiras almas gêmeas o veem em sua totalidade e o animam a expandir-se, não a contrair-se. E isso nos leva a outra profunda verdade junguiana. Às vezes, a pessoa que mais nos desafia, que mais nos irrita ou que mais nos mostra nossas sombras, é precisamente quem tem o maior potencial para nos ajudar a crescer. Nem todas as almas gêmeas vêm embrulhadas em pacotes românticos e harmoniosos. Algumas vêm para nos desafiar, para nos sacudir, para nos despertar bruscamente de nosso sono. Jung chamava estes relacionamentos de casamentos psicológicos. Não necessariamente uniões legais ou românticas, mas profundas conexões psíquicas que nos transformam. E às vezes, estas conexões começam com fricção, com conflito, até mesmo com rejeição mútua. Porque o que está ocorrendo sob a superfície é um reconhecimento inconsciente de que esta pessoa tem o poder de desafiar nossas defesas, de penetrar nossas máscaras, de nos levar cara a cara com aspectos de nós mesmos que estivemos evitando. Então, quando você sentir essa reação visceral com alguém, seja atração imediata ou rejeição instantânea, pergunte-se: o que esta pessoa está me mostrando sobre mim mesmo? Que parte da minha sombra está ativando? Que lição há aqui para mim? Porque, segundo Jung, nossas reações mais intensas costumam ser pistas sobre nosso processo de individuação. Lembre-se também que Jung falava de diferentes tipos de relações arquetípicas, não apenas do parceiro romântico. Há almas gêmeas que vêm como amigos, como mestres, como antagonistas, ou até mesmo como pessoas que estão brevemente em nossas vidas, mas que deixam uma marca indelével. No mundo atual, com seus encontros por aplicativos e seus relacionamentos superficiais,
baseados na compatibilidade algorítmica, podemos perder de vista esta dimensão profunda da conexão humana. Buscamos coincidências em preferências e hobbies, quando o que realmente importa é a ressonância a nível da alma. Jung nos convidaria a prestar menos atenção às características superficiais, o trabalho, a aparência, o status social, e mais atenção a como nos sentimos na presença dessa pessoa. Há uma sensação de reconhecimento mútuo, de familiaridade que transcende o tempo que realmente compartilhamos, de sincronicidades que parecem nos guiar um para o outro. E aqui é onde podemos falar dos sinais que Jung identificaria como indicadores de uma verdadeira conexão de almas. Primeiro, a sensação de reconhecimento. Esse instante em que olha nos olhos de alguém e sente uma familiaridade que não pode explicar, como se já o conhecesse, embora seja a primeira vez que o vê. Segundo, as sincronicidades. Esses padrões de coincidências significativas que rodeiam seu encontro. Talvez descubra que vocês viveram vidas paralelas, que estiveram nos mesmos lugares sem se conhecerem, ou que compartilham conexões que desafiam a probabilidade. Terceiro, a sensação de segurança e intimidade que se estabelece rapidamente. Não é só química ou atração, mas um conforto profundo, como se pudesse ser completamente você mesmo, sem medo do julgamento. Quarto, a sensação de que o tempo se altera na presença dessa pessoa. Você pode passar horas conversando sem perceber, ou sentir que um breve encontro contém a intensidade de uma vida inteira. Quinto, a cumplicidade inexplicável. Vocês se entendem com poucas palavras, às vezes até sem elas, como se houvesse uma linguagem silenciosa entre vocês que transcende a comunicação verbal. Sexto, o crescimento mútuo. O relacionamento o desafia, o inspira, o empurra a expandir-se. Não é sempre confortável, mas é sempre transformador. E sétimo, a sensação de propósito compartilhado. Não é só que vocês desfrutem da companhia mútua, mas sentem que há algo maior que ambos. Um propósito conjunto, uma missão compartilhada que estão destinados a cumprir juntos. Esses sinais não são fantasias românticas, são manifestações dessa conexão profunda que Jung descrevia, esse reconhecimento a nível do inconsciente coletivo que ocorre quando duas almas destinadas a se encontrar finalmente o fazem no plano físico. E o mais belo de tudo é que quando você está aberto a este nível de conexão, quando fez o trabalho interior para estar preparado, esses relacionamentos chegam naturalmente à sua vida. Você não precisa persegui-los desesperadamente, nem forçá-los. A sincronicidade os traz no momento perfeito, quando ambos estão prontos para o crescimento que sua união catalisará. Mas aqui vem uma pergunta crucial. E se você reconhece sua alma gêmea, mas a outra pessoa não o reconhece a você? Ou se você sente esta conexão profunda, mas circunstâncias externas parecem impedir a união? Jung nos ofereceria uma perspectiva tranquilizadora. Se é uma verdadeira conexão de almas, tem seu próprio tempo e sua própria sabedoria. Não podemos forçá-la nem acelerá-la. Só podemos nos manter abertos, fazer nosso trabalho interior e confiar que a sincronicidade fará sua parte. Às vezes, precisamos aprender certas lições antes de estar verdadeiramente prontos para essas conexões transformadoras. Às vezes, a outra pessoa também precisa de sua própria jornada de autodesenvolvimento antes de poder reconhecê-lo. E às vezes, o tempo de separação é em si mesmo parte do propósito espiritual da conexão. O que importa, dizia Jung, não é tanto o resultado externo, se terminam juntos ou não, mas o que a conexão catalisa em você, como o transforma, o que lhe ensina sobre você mesmo. E desta perspectiva, mesmo as conexões de almas que não culminam em relacionamentos duradouros são profundamente valiosas. São mestres, são espelhos, são portais para dimensões mais profundas de seu próprio ser. Isso nos leva a uma compreensão libertadora. Não há fracassos neste âmbito,
Só há lições, crescimento, evolução. Cada pessoa que entra em sua vida, especialmente aquelas com quem você sente uma conexão profunda, está cumprindo um propósito em seu desenvolvimento espiritual. E você no dela. Então, da próxima vez que sentir essa conexão instantânea com alguém, esse reconhecimento a nível da alma, preste atenção. Não a descarte como uma simples atração ou como uma fantasia romântica. Mas também não a idealize ou a force. Simplesmente mantenha-se presente. Observe, sinta. Permita-se ser guiado por essa sabedoria interna que Jung chamava intuição, porque sua energia, seu inconsciente, sua alma, chame como quiser, tem uma inteligência que transcende sua mente racional. Reconhece conexões, padrões e propósitos que seu pensamento consciente apenas pode vislumbrar. E quando essa parte profunda de você reconhece uma alma afim, vale a pena escutá-la. Lembre-se das palavras de Jung. Sua visão se tornará clara quando puder olhar para seu próprio coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. As almas gêmeas não são recompensas externas que buscamos. São espelhos que nos ajudam a despertar, a ver mais claramente o que já está dentro de nós. Em última análise, o que Jung nos ensina sobre as almas gêmeas é que essas conexões não são apenas sobre encontrar a pessoa perfeita, são sobre nos encontrarmos a nós mesmos através do reflexo que o outro nos proporciona. São sobre curar feridas, integrar sombras, descobrir potenciais adormecidos. São sobre a jornada rumo à totalidade que Jung chamava individuação. E talvez essa seja a mensagem mais profunda. Quando buscamos uma alma gêmea a partir da perspectiva do déficit, acreditando que nos falta algo que outro deve completar, é pouco provável que atraiamos relacionamentos verdadeiramente transformadores. Mas quando embarcamos na jornada do autoconhecimento, quando nos comprometemos com nossa integridade e autenticidade, quando fazemos as pazes com nossas sombras e abraçamos nossos dons, então estamos preparados para reconhecer essas almas afins quando aparecem. Sua energia saberá. Seu inconsciente reconhecerá. Sua intuição o guiará. Você só precisa estar suficientemente presente, suficientemente consciente para escutar essa sabedoria interior. Porque, como disse Jung, não é importante o que vivemos, mas o que fazemos com o que vivemos. Cada conexão, cada encontro, cada relacionamento é uma oportunidade para o crescimento, para a transformação, para avançar um passo mais nessa jornada infinita rumo à completude que é a vida humana. Você está pronto para escutar sua energia, para seguir essa sabedoria interior que sabe, mesmo antes de você, quem são suas almas gêmeas? Está disposto a fazer o trabalho interior necessário para atrair e sustentar essas conexões transformadoras? Se a resposta é sim, então você deu o primeiro passo em uma jornada extraordinária. Uma jornada que o levará não apenas a relacionamentos mais profundos com os outros, mas a um relacionamento mais autêntico e pleno consigo mesmo. Porque esse é, afinal, o presente mais precioso que Jung nos ofereceu. A compreensão de que a jornada em direção ao outro é, em sua essência mais profunda, a jornada em direção ao ser. Antes de concluir, gostaria que você refletisse um momento sobre as pessoas em sua vida. Há alguém com quem você sinta essa conexão inexplicável, essa ressonância a nível da alma? Alguém que o desafie a crescer, que reflita tanto sua luz quanto sua sombra, que o faça sentir mais vivo e mais autêntico? Se sim, essa poderia ser precisamente o tipo de conexão da qual Jung falava. E se você ainda não experimentou esse tipo de relacionamento, pergunte-se: estou realmente aberto a isso? Curei as feridas que me impedem de conectar nesse nível? Estou disposto a ser vulnerável, a enfrentar minhas sombras, a empreender a jornada rumo à minha própria totalidade? Porque, como vimos, segundo Jung, o exterior sempre reflete o interior. Os relacionamentos que atraímos são espelhos de nosso estado interior.
A boa notícia é que sempre podemos escolher de novo. Sempre podemos despertar um pouco mais, curar um pouco mais, abraçar um pouco mais de nossa verdade. E cada vez que fazemos isso, elevamos nossa energia, afinamos nossa intuição e nos tornamos mais capazes de reconhecer e sermos reconhecidos por essas almas afins que estão destinadas a cruzar nosso caminho. Se esta mensagem ressoou com você, convido-o a compartilhá-la. Não apenas este vídeo, mas a essência do que exploramos juntos, porque vivemos em um mundo que necessita desesperadamente de uma compreensão mais profunda do amor e da conexão. Um mundo que reduziu os relacionamentos a transações, que substituiu a intimidade pela conveniência, que esqueceu o poder transformador de uma verdadeira conexão de almas. Suas experiências, suas intuições, suas sincronicidades são importantes. São parte desse grande tapete de consciência que Jung chamava o inconsciente coletivo. Ao compartilhá-las, ao honrá-las, ao permitir que o guiem, você não está apenas transformando sua própria vida, mas contribuindo para a evolução da consciência humana. E lembre-se, sua energia saberá, antes que sua mente consciente, quem são essas almas afins destinadas a transformá-lo. Confie nessa sabedoria interior. Escute seus sutis sinais, siga sua orientação, porque, como disse Jung, sua visão só se tornará clara quando puder olhar para seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Obrigado por me acompanhar nesta exploração profunda. Se foi valiosa para você, clique em gostei. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que poderia se beneficiar desta mensagem. Deixe sua experiência nos comentários. Você já sentiu alguma vez esse reconhecimento instantâneo com alguém? Como isso transformou sua vida? Sua história poderia ser exatamente o que alguém mais precisa ouvir hoje. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando as profundezas da psique humana e o mistério de nossas conexões mais significativas. Lembre-se, quando finalmente você escolhe a si mesmo, quando faz o trabalho interior necessário, o universo começa a trazer precisamente as almas que seu espírito necessita para sua evolução. E isso, meus amigos, é a verdadeira magia da vida.